Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo de 11 a 15 e depois nós vamos pular e ler o de 27 ao 34. Ok? Atos capítulo 16, versículo 11, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samatrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, para que se estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e sua casa nos fez um pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, que venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono, e vindo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhe: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e será salvo, você e toda a sua família. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, esta é a tua santa e poderosa palavra. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para poder ministrar aos nossos corações aquilo que está no coração do Senhor para nossas vidas nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos, ele é um relato feito por Lucas de como foi o início da história da igreja. Em Atos, Lucas ele se ocupou a escrever detalhadamente tudo aquilo que aconteceu quando a igreja começou a sua trajetória. Na verdade, Atos ele é uma sequência do Evangelho de Lucas, escrita a um homem chamado Teófilo, direcionada a esse homem, a Teófilo. Mas Lucas, como médico, ele teve a percepção de escrever tudo de maneira minuciosa, nos mínimos detalhes. Em capítulo 16, do qual nós lemos, ele conta um momento do qual Paulo, em sua segunda viagem missionária, estava em Filipos. E esse capítulo 16 ele tem uma particularidade, por quê? Porque nele teve pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro ele foi tão tremendo, tão forte, que todos da família desses que tiveram encontro também se converteram. Mas o capítulo 16 também tem uma particularidade, que além de duas pessoas se encontrarem com Jesus, que foram o texto que nós lemos, uma pessoa que está no meio da escrita, ela foi liberta de um espírito de adivinhação, de um demônio que acompanhava ela. Então, para vocês verem o seguinte, que a Bíblia Sagrada, na história da igreja, relatada em Atos por Lucas, ela tem algumas particularidades que Deus usa para poder falar conosco hoje. Tem alguns detalhes que Deus usa para poder falar conosco hoje. Por quê? Porque nós precisamos de entender que para chegar até aqui, pessoas foram presas, pessoas foram açoitadas, pessoas foram humilhadas, pessoas foram cuspidas, pessoas foram mortas, para que nós chegássemos aqui hoje e estivéssemos podendo ouvir a palavra de Deus, tivéssemos acesso à Bíblia Sagrada. Nesse texto, duas pessoas se converteram e, respectivamente, suas famílias também se converteram. A primeira, Lídia, do texto que nós lemos a partir do versículo de número 11.
Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher temente a Deus, que quando Paulo e Silas saíram para poder orar, elas se colocaram diante deles para poder ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando elas ouviram a palavra de Deus, quando Lídia ouviu a palavra de Deus, ela de bom grado aceitou, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe deu um entendimento. Deus fez com que ela prestasse atenção, tivesse entendimento e aceitasse a palavra de Paulo, aceitasse a pregação do Evangelho, aceitasse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o interessante é que o encontro com Jesus foi tão tremendo que Lídia teve, que imediatamente ela levou para os seus, e os seus também aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. A família toda foi batizada, a família toda se rendeu aos pés do Senhor Jesus. O segundo personagem que teve um encontro com o Senhor Jesus foi o carcereiro. O carcereiro era aquela pessoa de confiança de Roma, que foi incumbida de guardar Paulo e Silas na prisão, que foi incumbida de vigiar eles na prisão. E a Bíblia diz que ele amarrou eles no toco, acorrentou os pés deles, amarrou no toco e ficou lá ainda vigiando eles. Só que a Bíblia fala também que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, e houve um terremoto tremendo que quebraram os alicerces da cadeia, quebraram as correntes que os prendiam. E aquele carcereiro, ao ver aquela situação, ao ver que eles estavam soltos, ao ver que eles não estavam mais em prisão, ele ficou louco e tentou tirar a sua vida. Mas Paulo gritou para ele: opa, não te faças isso, não tire a sua vida, porque nós estamos aqui. Ao ver que Paulo e Silas estavam ali, aquele homem faz uma pergunta que mudou a vida dele. Faz uma pergunta que mudou não apenas a vida dele, mas mudou a vida da família dele. Carcereiro perguntou: o que eu faço para receber a Jesus? O que eu faço para ter uma vida nova? O que eu faço para experimentar o que vocês experimentam? O que eu faço para ser amigo de Deus? O que eu faço para ser servo de Deus? O que eu faço? Paulo lhe respondeu: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Aleluia! Meus queridos, nessa série de mensagens de encontro com Jesus, nós precisamos de aprender que, para que a nossa família, para que nós tenhamos mesmo essa capacidade de ser instrumento de Deus, para fazermos alguma coisa, para levarmos a palavra para a nossa casa, para a nossa família, nós precisamos de ter um encontro com o Senhor Jesus. O pregador Paulo, o homem de Deus, que também teve no capítulo 9 de Atos um encontro com o Senhor Jesus, ele andando com o cavalo, ele andando no cavalo, indo perseguir os cristãos, tendo a autoridade dos oficiais romanos para poder prender e perseguir os cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Paulo, ele falava aquilo que Lutero, o grande reformador, do qual nós comemoramos agora 503 anos da Reforma Protestante, pregava e anunciava nas 5 solas. A primeira sola era sola fide, somente a fé. Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, projeta para mim aqui por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo, ele é claro ao falar sobre a fé, sobre a importância da fé, sobre a importância de nós termos fé no Senhor, nós cremos no Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16, olha só: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo estava falando ali para Lídia, para as mulheres que estavam com eles, estavam ouvindo, falando: olha, é somente a fé, nós temos que crer, nós temos que ter fé. A segunda sola escritura, ou somente a escritura, 2 Timóteo 3,16. Paulo também em sua mensagem, Paulo também em sua pregação, ele falava também que é somente a Escritura, é somente a palavra de Deus. Por quê? Porque ao pregar para Lídia, ao falar para o carcereiro que também já conhecia, ele precisava de quebrar alguns conceitos errados que eles tinham no coração, e quebrar esse conceito errado que eles tinham no coração é através da palavra de Deus. Veja bem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, versículo 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, meus irmãos,
Olha só as 5 solas da reforma protestante, sendo pregada por Paulo. E por isso que Lutero depois foi lá, conheceu e pregou e ministrou e falou: peraí, precisamos de quebrar esse jugo que Roma colocou sobre nós, está tudo errado. A terceira sola, sola Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha só o que Paulo escreve, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Era a mensagem de Paulo, era a pregação de Paulo, era a mensagem que ele trazia, que ia ao encontro do coração e da mente de todos aqueles que o ouviam. A quarta, sola gratia, somente a graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Meus irmãos, olha só, como que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Olha só, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não é de obra nenhuma para que ninguém se glorie. Não é de obra nenhuma para que nenhum de nós comecemos a bater no peito e achar que somos alguma coisa porque fazemos grandes obras para o Senhor. Não, é pela graça, porque foi Cristo que morreu por nós. Foi Cristo que deu a vida na cruz do Calvário. Foi Cristo que derramou o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado, faz com que tenhamos comunhão uns com os outros. Foi Cristo que deu o seu sangue lá no Calvário e faz com que nós nos reconciliemos com Deus. E a quinta sola, pregada muitos anos depois por Lutero, em protesto contra a igreja que estava naquele tempo, naquela época. Sole deu glória, somente a glória é dada a Deus. Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Aleluia! Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente, amém, somente Ele toda a glória, somente a Deus toda a glória, somente a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, era impossível alguém ouvir essa mensagem, era impossível alguém escutar essa mensagem e não se converter ao Senhor. E o problema todo, sabe qual que é? É que muitos anos se passaram, a reforma protestante aconteceu, Lutero se levantou e muitos de nós hoje temos ouvido essa mensagem, temos ouvido a mensagem da salvação, temos ouvido que é pela graça, temos ouvido que é pela fé, temos ouvido que é só a Escritura, temos ouvido que é somente Cristo, temos ouvido que é a Deus somente toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, e muitos de nós ainda continuamos andando como se isso não fosse, como se isso não fosse a verdade, como se isso não fosse algo real e verdadeiro. Meus irmãos, um encontro, uma pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele muda toda a situação da sua casa, da sua família. E eu quero te dizer nessa noite que você é esse que Deus quer levar a salvação para a sua casa. Eu quero te dizer que você é esse instrumento poderoso que Deus quer usar para poder transformar a sua vida, para poder transformar o seu casamento, para poder transformar a vida do seu filho. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, eles podem mais, eles valem por 1000. Lídia, ela se converteu, Lídia aceitou a pregação, Lídia aceitou a palavra que a libertou e levou para sua casa, sua família, todos se converteram ao Senhor. O carcereiro aceitou, o carcereiro viu o poder de Deus, o carcereiro viu Deus quebrando as cadeias, viu Deus quebrando as correntes, quebrando os grilhões, e o carcereiro então também desejou ter Cristo como seu Senhor e Salvador, e não apenas ficou nisso, mas ele também levou para sua casa, levou para sua família, e a sua família também desejou, e todos foram batizados, aleluia. O tema dessa mensagem é: Jesus, eu e minha família. Você só conseguirá acertar o alvo, meu irmão, minha irmã, nós só conseguiremos acertar o alvo se nós estivermos em primeiro lugar crendo de verdade
no Senhor Jesus. Se nós crermos de verdade, meus irmãos, não é simplesmente acreditar que Deus existe, não é simplesmente acreditar que Jesus é Filho de Deus, é crer no Senhor Jesus, aleluia. Atos capítulo 16, no versículo 30 e 31, o carcereiro pergunta a eles: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Senhores, o que eu devo fazer para ter Cristo na minha vida? Eles falaram: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Teologicamente falando, essa palavra foi uma palavra específica para o carcereiro, mas nós podemos pegar a palavra de Deus que é viva e eficaz e aplicar ela, fazer uma aplicação inteligente, coerente na nossa vida, porque quando nós também cremos no Senhor Jesus, nós temos a unção, a autoridade, o poder dado por Deus para sermos salvos nós e nossa família, mas para isso nós precisamos de demonstrar para a nossa família que nós cremos de fato e de verdade no Senhor Jesus, no Filho de Deus, naquele que era, que é e que há de vir. Crer, meu irmão, é ter algo como certo, crer é ter algo como verdadeiro, crer é ter algo como imutável, crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, meu irmão, é algo que muda, é algo que transforma em primeiro lugar a nossa vida. Crer no Senhor Jesus é algo que transforma a nossa família, crer no Senhor Jesus transforma o nosso cônjuge, crer no Senhor Jesus transforma nossos filhos. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos criar nossos filhos, ensinando-os no caminho do qual eles devem seguir. Por quê? Porque nós estamos junto com eles, nós estamos de mão dadas com eles, e falando: filhos, creia, porque esse é o caminho. Filho, creia, porque Jesus é o Senhor. Filho, creia, porque Jesus é o Salvador. Filho, creia, porque Jesus prometeu e vai voltar para nos buscar. Aleluia. Em primeiro lugar, para ter a minha família rendida aos pés do Senhor, eu preciso de crer no Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós devemos refletir aquilo que nós cremos. Como? Com atos e com atitudes. Temos que refletir aquilo que nós cremos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Não adianta você esconder, não adianta aquele lance de crente secreto, crente 007, não existe isso, meu irmão, porque a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 12, versículo de 1 a 2, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e essa grande nuvem de testemunhas começa dentro da nossa casa. Pai, mãe, seus filhos estão de olho em você. Marido, sua esposa está de olho em você. Esposa, seu marido está de olho em você. Nossos parentes, nossos tios, nossos primos, nossos cunhados, cunhadas, toda a nossa família está de olho em nós, meu irmão. Estão vendo realmente se nós estamos refletindo em nossas atitudes, em nossos atos, em nossa fala, aquilo que nós cremos. Como você tem andado? Como você tem andado, meu querido? Como você tem manifestado a sua fé? Tiago capítulo 1, versículo 22. Ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muitos de nós que infelizmente estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque não estamos praticando a palavra de Deus, não estamos refletindo aquilo que nós realmente cremos. Se Cristo é o Senhor, se você crê que Cristo é o Senhor, se você crê que Cristo te libertou, que Cristo é seu Senhor, que Cristo é seu Salvador, se você crê que Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir, tem que ser refletido na sua vida através de atos e atitudes. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é receber poder. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós passamos a ser
templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele faz total diferença, meus irmãos. Sabe por quê? Porque já não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, é o Espírito Santo de Deus que vive em nós, é aquele que nos conduz, é aquele que nos orienta, é aquele que nos fala. Meu irmão, tem momento em que nós precisamos sim da orientação, tem momento não, em todo tempo, em todo momento nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas a dureza do nosso coração, às vezes nos impede. O Espírito Santo está falando, Deus está falando, está direcionando, mas a pessoa vai e ainda peca, sabe que está errado, adultera, sabe que está errado, rouba, sabe que está errado, não obedece pai e mãe, mas o Espírito Santo está falando, Deus está falando, e mesmo assim a pessoa parece que está como comichões no ouvido, como diz a palavra de Deus, não está entendendo nada. Nós precisamos de entender, meus irmãos, nós precisamos de entender de verdade. Lídia entendeu de verdade, o carcereiro entendeu de verdade. E ao entender, ao crer de verdade, igual eles creram, eles passaram a ter o quê? Uma atitude nova, uma vida nova, transformada. E essa atitude nova, essa vida nova, esse falar novo, esse modo novo de ser, guiado pelo Espírito Santo de Deus, instruído pelo Espírito Santo de Deus, fez com que eles e sua família, eles e toda a sua família, a Bíblia ela é enfática em dizer, eles e todas as suas famílias se converteram e se batizaram ao Senhor Jesus. Meus irmãos, não podemos servir de pedra de tropeço para ninguém. E é muito triste quando nós que conhecemos a palavra, que cremos no Senhor Jesus, começamos a ser pedra de tropeço para a nossa família. Quantos de nossos parentes às vezes olham para nós e falam, aí o quê? Esse Jesus que você serve, eu não quero servir ele não. Esse Deus que vocês têm, eu não quero ter ele não. Por quê? Porque o nosso testemunho muitas das vezes, ele está servindo para poder, ao invés de aproximar nossa família de Deus, a afastar nossa família de Deus. Pai, qual é o testemunho que você tem dado dentro da sua casa? Mãe, qual é o testemunho que você tem dado dentro da sua casa? Nós estamos na série Encontros com o Senhor Jesus. O encontro com o Senhor Jesus tem que mudar a nossa vida, meus irmãos. Tem que mudar a nossa vida, não é tempo mais de brincar. Esse ano de 2020 nós somos surpreendidos com uma pandemia que mudou tudo e não vai passar tão cedo não, embora nós oremos, embora nós busquemos a Deus, nós clamemos a Deus, não é assim, não vai passar dessa forma não. Vai ter vacina, vai ter tudo, mas a coisa vai continuar apertada, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os tempos que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus serão tempos difíceis, serão tempos apertados. Nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de começar a exercer a nossa fé de maneira inteligente, meus irmãos. É de maneira inteligente, é olhar para a palavra de Deus, é olhar para aquilo que Deus diz, é olhar para aquilo que os reformadores fizeram, é olhar para aquilo que a história da igreja está registrado e colocar aquilo em prática, olhar para nós e falar, peraí, eu estou muito ruim, eu preciso de melhorar. Porque quando nós nos acomodamos, nós começamos a cair no erro. Você quer ver a pessoa, o crente, cair no erro? Quer ver um pai cair no erro, quer ver uma mãe cair no erro, quer ver um filho cair no erro, quer ver uma família ser destruída, quando acomoda. Quando acomoda. Quantas pessoas, com a desculpa da pandemia, se acomodaram e se afastaram do Senhor, achando que estão presentes. Não são poucos, irmãos, não são poucos, e você deve conhecer uma meia dúzia por aí. Porque eu conheço mais de meia dúzia, mas vamos colocar só meia dúzia, você deve conhecer uma meia dúzia aqui, ó. Já são 9 meses? 9 meses que não põe o pé na igreja, mas põe o pé no shopping, põe o pé na Pampulha para fazer caminhada, põe o pé no Oiapoque, põe o pé em tudo quanto é canto, mas na igreja não, porque a igreja tem o risco de ser contaminado. Ô meu irmão, aqui na igreja você tem o risco de ser contaminado, é pelo poder de Deus. Se é que o poder de Deus contamina, aqui você tem o risco de ser contaminado, não ser contaminado, mas é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, porque a Bíblia diz, como nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu irmão, aqui meu irmão você vai receber sim, aqui você vai receber um vírus sim, mas é um vírus poderoso que se chama Espírito Santo, que passa a habitar em você. É um vírus poderoso que se chama Espírito Santo, que passa a transformar a sua vida, que passa a transformar a sua visão, que muda a sua visão, que muda a sua fala, que muda o seu jeito, que muda a sua veste, que muda tudo em você, meu irmão.
Aleluia. Ele não ataca só o pulmão, mas ele ataca o corpo todo. Sabe por quê? Porque muda e transforma a sua vida. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, para eu ver minha família transformada, o que eu preciso fazer? Manter Jesus no centro. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Tem que manter Jesus no centro. E o que é manter Jesus no centro? É colocar Ele como principal, meus irmãos. É colocar Ele como principal. Tem esposa que está colocando o marido como principal. Não, o marido merece honra, merece respeito, mas o principal é Jesus. Tem marido que está colocando a esposa como principal. Não, meu irmão, ela é auxiliadora, ela é ajudadora que Deus colocou no seu caminho, que Deus colocou na sua vida, para vocês dois juntos construírem uma família e glorificarem a Deus nessa família. Mas o principal é Jesus. Jesus tem que estar no centro, Deus tem que estar no centro, porque um casamento que não tem Jesus no centro é um casamento fadado ao erro. Tem que ter Jesus no centro. Manter Jesus no centro é colocá-lo no devido lugar. É colocá-lo no devido lugar. Para isso, você tem que ter um altar aqui na minha casa. Será um altar de adoração ao Senhor, porque Ele é o único digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. É o Senhor Jesus. Para termos a nossa família aos pés do Senhor Jesus, meus irmãos, rendidos ao Senhor Jesus, nós temos que colocar Jesus no devido lugar. E o devido lugar de Jesus, em primeiro lugar, não é na nossa vida, é no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Espírito, alma e corpo tem que estar ligado com o Senhor Jesus. Não tem outra alternativa, meus irmãos. O galo não traz salvação para ninguém. O cruzeiro, pior ainda, porque está custando se salvar, está caindo lá para baixo. O coelho também não traz salvação para ninguém. O governo não traz salvação para ninguém. Tivemos agora eleições. O vereador não traz salvação para ninguém. O prefeito não traz salvação para ninguém. Quem traz salvação é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua vida no Calvário. Ele sim traz salvação para você, para sua casa, para sua família, porque Ele é aquele que tem todo o poder. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, Ele não teve por usurpação de ser Filho de Deus, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele se esvaziou e se humilhou e entregou a sua vida por mim, por ti, entregou a sua vida pela sua família. Jesus Cristo tem que estar no centro, meu querido. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Nós temos muitas coisas para poder fazer. Sim, nós temos muitas responsabilidades como cidadãos. Nós votamos e votamos em candidatos que vão nos representar. Esperamos que nos representem bem. Mas Jesus Cristo é o principal. Ele é o principal que tem que estar na nossa casa. É Ele que transforma. É Ele quem sara. É Ele quem liberta. É Ele quem cura. É Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Se o seu casamento precisa de transformação, coloca Jesus no centro. Está com dificuldade, o casamento está acabando, coloca Jesus no centro. O filho está dando trabalho, coloca Jesus no centro. O filho está preso nas drogas, coloca Jesus no centro. O filho está descambando para o homossexualismo, coloca Jesus no centro, meu irmão, que vai ser transformado, que vai ser mudado. João capítulo 14, versículo 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ô meu irmão, olha só, olha Jesus falando. Tem muitos caminhos por aí, mas eu sou o caminho. Tem muitas verdades e filosofias ditas por aí, mas Jesus falou: eu sou a verdade. Tem muitas vidas que as pessoas estão vivendo de maneira certa, de maneira errada, mas Jesus Cristo falou: eu sou a vida. Tem muitas pessoas que estão tentando chegar a Deus de várias formas, mas Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo tem que estar no centro, meu querido. Jesus Cristo tem que estar no centro, aleluia. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, a nossa direção, mas Ele também é o nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Além de ser
o caminho, a verdade, a vida. Além de ser o pão vivo que desceu do céu, Jesus também é o bom pastor, aquele que sustenta e cuida das suas ovelhas, aquele que sustenta e cuida da sua família. Aleluia. João capítulo 9, versículo 5. Jesus também diz que eu sou a luz do mundo. Ele tem esperança, meu irmão. Ele traz esperança. Ele traz esperança. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a luz do mundo. Ele é o bom pastor. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Se você deseja ter um encontro com o Senhor Jesus, eu quero te dizer que esse encontro com o Senhor Jesus, ele é fundamental para que você seja o instrumento de Deus na sua casa, para trazer, para levar salvação para a sua família. Meu irmão, ainda existe esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite sem esperança. Talvez você esteja enfrentando uma luta no casamento. Eu quero te dizer, ainda existe esperança. Talvez você esteja enfrentando uma luta com um filho. Eu quero te dizer, ainda existe esperança. Creia no Senhor Jesus. Reflita dentro da sua casa o que você crê. Coloque Jesus no centro. Coloque Jesus no centro. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Encontros com o Senhor Jesus. Estamos hoje encerrando essa série de mensagens aqui no culto da família. E quantas foram as mensagens que você ouviu, meus irmãos, de pessoas que tiveram encontros com o Senhor Jesus. E esse encontro transformou não apenas a sua vida, mas transformou a sua família. Especificamente hoje, nessa noite, nós falamos sobre dois personagens, Lídia e o carcereiro, cujo as histórias estão registradas em Atos capítulo de número 16. Mas a sua história também está registrada no livro, que a Bíblia chama de livro da vida. E a sua história, meu querido, ela é escrita pelo dedo de Deus. O próprio Deus tem escrito a sua história. E a verdade é que Deus, ele tem um plano, um propósito maravilhoso, precioso para você e sua casa. Deus tem um plano precioso para você e sua família. Mas você precisa de aceitar esse plano, assumir a responsabilidade, tomar atitude, tomar posição e falar: Senhor, usa-me como instrumento do Senhor dentro da minha casa, usa-me como instrumento do Senhor para salvar o meu casamento, usa-me como instrumento do Senhor para salvar o meu filho que anda perdido, desgarrado, usa-me, Deus, como instrumento do Senhor para que a minha casa se converta e aceite ao Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai refletir como tem sido a sua vida, meu querido, como tem sido a sua vida. Você teve um encontro com o Senhor Jesus e de repente esse encontro com o Senhor Jesus, quando você teve, já se foram 10 anos, já se foram 15 anos, e de repente a sua fé esmoreceu. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus ainda conta contigo, que Deus conta com você, que você é instrumento precioso de Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.